Paz e bem, sejam todos bem-vindos a este vídeo desta série A Eucaristia na Igreja Primitiva. Série esta que tem como objetivo trazer testemunhos escritos dos primeiros cristãos sobre a Eucaristia, mostrando assim a continuidade, entre os apóstolos e o Novo Testamento e aquilo que se seguiu logo após. O modo então como os primeiros cristãos foram nos legando estes testemunhos do modo de como eles acolheram o mandato de Jesus, fazer isto em memória de mim, e assim como eles celebravam, viviam e entendiam a Eucaristia. Neste vídeo, nós queremos falar sobre a Didaqué, que é um texto que também era conhecido como um Catecismo dos Primeiros Cristãos. Um livro muito pequeno, que era muito conhecido e muito utilizado nos primeiros séculos do cristianismo. O texto era conhecido como Didaqué ou também Instrução dos Doze Apóstolos. E é um texto muito importante porque nos traz um testemunho valioso da vida dos primeiros cristãos, trazendo algumas informações, que nos ajudam a compreender um pouco mais a vida dos primeiros cristãos. Esse texto era tão importante que em algumas comunidades ele era tido como um livro a ser lido, no culto. Alguns o consideraram até mesmo inspirado, né? A igreja, posteriormente, não reconheceu a canonicidade da Didaquê, ou seja, não colocou o texto da Didaquê na Bíblia, mas mesmo assim a igreja sempre o considerou como um texto importante, né, e valioso no início, né? Depois, quando foi surgindo outros textos, outros escritos, né, a Didaquê acabou a não ser mais utilizada. Mas para nós é um testemunho histórico muito importante da vida dos primeiros cristãos. O autor desse texto é desconhecido, mas certamente é um judeu convertido, que vai escrever por volta do ano 80, 90 depois de Cristo. E aqui, atenção, né? Esse texto é escrito antes mesmo do Apocalipse, por exemplo, né? Então, é um texto que ainda está dentro do período apostólico, se assim a gente pode dizer. Por isso é um texto de um valor histórico muito importante. Repito, mesmo que não seja um texto inspirado, né, mesmo que esse texto não esteja na Bíblia, ele é um texto que nos revela o modo como os primeiros cristãos viviam, né, nos mostram alguma coisa, né, daquilo que os primeiros cristãos viviam e acreditavam. Esse texto da Didaqué, ele está dividido basicamente em três partes e um epílogo, né? Uma conclusão, se assim a gente pode dizer, né? E é um texto que possui 16 capítulos. Então se trata de um texto muito curto, muito pequeno. Eu tenho aqui uma versão publicada pela Paulus, né? Um livro muito curto e de fácil leitura. Basicamente, essas três partes do texto, ele começa com uma catequese moral, falando de dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E aí nos apresenta algumas coisas que os cristãos devem apresentar como comportamento moral e algumas coisas que deve evitar. Então, a primeira parte é uma parte moral com relação ao comportamento, né, do cristão. Uma segunda parte traz algumas instruções litúrgicas, sobretudo com relação ao batismo e à Eucaristia. Então, o texto vai falar algumas coisas sobre o batismo e a Eucaristia. Sobre o batismo, a modo de curiosidade, é interessante que, falando dos modos de batizar, apresenta, né, o modo de batizar mergulhando na água corrente, se não tiver em água corrente, em outra água, ou também jogando água na fronte, né, da pessoa e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Católica guardou essas três formas, né, todas essas formas de batizar. E atualmente a forma mais comum é justamente jogando água na fronte, né, do batizando. Então isso desde os primeiros séculos é atestado. Uma terceira parte traz algumas prescrições disciplinares e entre elas também se volta a falar, né, da Eucaristia com relação a quando e como moralmente se deve celebrar
a Eucaristia. Então, nós vamos olhar essas duas partes do texto que nos falam e nos dão testemunho sobre a Eucaristia. Então, vamos lá. No capítulo 9 do texto da Didaqué, então se fala da celebração eucarística. E o texto diz assim: celebrem a Eucaristia deste modo. Digam primeiro sobre o cálice: nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelastes por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Depois digam sobre o pão partido: nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelastes por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Então é muito simples o que apresenta-se aqui para nós. Então, nos fala da celebração eucarística e o texto nos diz que nessa celebração se deve fazer uma oração sobre o pão e sobre o vinho. Né? Então, é uma espécie de liturgia eucarística no qual se reza e se faz uma oração de agradecimento, né, sobre as espécies do pão e do vinho. Até hoje, a Igreja Católica, na celebração eucarística, traz estas orações sobre o pão e o vinho que o sacerdote realiza. Então, isso é uma tradição que vem desde lá do início. Então, vai se rezar sobre o pão e vai se rezar sobre o vinho, né, agradecendo estes dons, né, que são trazidos para a celebração. Essas orações, elas têm um fundamento numa oração judaica chamada Beraká, uma oração de agradecimento, de ação de graças, que os judeus também traziam e faziam, né, em suas celebrações. Isso também é interessante a gente ter presente. A gente vai percebendo, quando vai olhando o modo como os cristãos vão desenvolvendo as celebrações da Eucaristia nos primeiros séculos, que eles eram impregnados de tradições judaicas. Né? Bem, se a gente ter presente que o Novo Testamento é escrito por judeus que se tornaram cristãos. Eles trazem a influência de todo o Antigo Testamento e não só de tudo aquilo que eles viviam enquanto judeu. E isso vai estar presente na Eucaristia, né? E também no modo como eles passam a celebrar a Eucaristia, trazendo as influências que eles tinham daquilo que eles tinham vivenciado enquanto judeus, mas percebendo que em Cristo e na celebração eucarística tudo aquilo tinha chegado ao seu pleno cumprimento, né? A sua plenitude. Então isso é bonito a gente ter presente. Então, no primeiro momento a gente vê que a Eucaristia é precedida de uma liturgia eucarística, né? Dessa oração sobre as espécies do pão e do vinho, que até hoje a igreja o faz. Do mesmo modo, continua o texto, como esse pão partido tinha sido semeado sobre as colinas e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Ninguém coma nem beba Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor, porque sobre isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Então, o que a gente vê aqui? Justamente se falar dessa oferta do pão recolhido, que expressa a igreja reunida e que se oferece. Ou seja, né, se faz a oração sobre o pão e o vinho. Então, aí aqui ele usa a imagem. Assim como o pão, né, partido e semeado sobre as colinas, e depois recolhido para se tornar um, então fala desse pão, né, do trigo semeado nas colinas, né, e que ele se torna um na celebração eucarística, assim também a igreja, também reunida, ela se torna una ali na celebração. Então, assim como esses elementos, né, que compõem o pão partido, eles se unem e ali é oferecido no culto também a igreja, isso é uma imagem da igreja reunida que também se oferece a Deus e vai se oferecer a Deus, né, em Cristo, como a gente vai meditar, porque depois o texto fala da Eucaristia como sacrifício. E
também nós vemos uma prescrição sobre quem pode participar do banquete eucarístico, quem foi batizado, quem está inserido, né, no mistério de Cristo, porque o batismo nos mergulha, né, em Deus e também no próprio mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que na celebração eucarística vai se tornar presente para nós, né? Então, assim como esse pão partido semeado sobre as colinas, né? O trigo semeado se une, se torna o pão recolhido ali para ser um. Também a igreja é reunida ali e se torna una, oferecendo-se, né, ao Pai por meio de Jesus Cristo, da sua própria oferta, que é o sacrifício perfeito. Então, essa é a primeira parte, né, do texto, que depois segue no capítulo 10 com um agradecimento depois da Eucaristia. Depois de saciados, agradeçam deste modo: nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que fizestes habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelastes por meio do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome, e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais, e uma vida eterna por meio do teu servo. Então, o que nós vemos aqui? Após a Eucaristia, todo esse agradecimento que é realizado, né? Se agradece a imortalidade que nos é dada por Jesus, por meio de Jesus, e também com uma referência, né, implícita do seu sacrifício, da sua entrega, a sua entrega, né, ao Pai é uma entrega a nós que nos traz esse dom, né, da imortalidade, da salvação. Se agradece pela criação, se agradece a própria Eucaristia como comida e bebida espirituais. Todos esses elementos de agradecimento, ele vai estar presente até hoje na Eucaristia. Só que não mais depois da comunhão, mas foi trazido para antes, né, da comunhão. Mas é um elemento, né, presente nas nossas Eucaristias. A gente, na liturgia eucarística, faz menção, né, a toda a criação, aquilo que Jesus realizou por nós, né, ao alimento que ele nos dá. O texto continua: antes de tudo, nós te agradecemos porque és poderoso, a ti a glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada para o teu reino, que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi, que é fiel. Quem é fiel, venha. Quem não é fiel, converta-se. Maranata. Amém. E o que nós vemos aqui? Prossegue-se essa oração pela igreja, se reza pela igreja, e então nós percebemos que também a unidade da igreja se realiza na Eucaristia. A Eucaristia, ela se torna essa imagem da igreja reunida, né? Assim como o pão partido, semeado nas colinas, se reúne, é reunido ali e oferecido no culto. Também a igreja se reúne ali, né? Para celebrar, para se oferecer a Deus com Cristo, né? Então, essa imagem. Quem é fiel, então venha. E quem não é fiel, se converta, né? Então, esse vir para onde? Para esta celebração que reúne a igreja em torno, né, a Cristo, né? E no qual nos é dado comida e bebida espiritual. Então, essa oração pela igreja, nós também percebemos que ela está presente até hoje na liturgia eucarística, né? A gente reza por toda a igreja. Depois nós vamos ter o capítulo 14, né, quando se fala de algumas prescrições disciplinares, se fala de novo da celebração dominical e se diz assim: reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro.
Aquele que está de briga com seu companheiro não poderá juntar-se a vocês, antes de se ter reconciliado, para que o sacrifício que vocês ofereçam não seja profanado. Esse é o sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar e em todo tempo seja oferecido um sacrifício puro, porque eu sou um grande rei, diz o Senhor, e meu nome é admirável entre as nações. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Então, o próprio texto da Didaqué cita esta passagem de Malaquias. O que nós temos aqui? Primeiro se fala da Eucaristia como partir o pão. Então, se conserva ainda esse nome da Eucaristia que está lá na própria Bíblia, né? A Bíblia chama muitas vezes a Eucaristia de partir o pão. Então, a gente vê que aqui esses dois nomes se referem à mesma coisa. Os cristãos já chamam o partir o pão de Eucaristia, como até hoje nós o fazemos, né? Então, é o partir do pão, é a Eucaristia, a mesma realidade, e que é celebrada sobretudo no domingo, o dia do Senhor. O termo ali, dia do Senhor, no grego, é uma referência ao domingo. Então, os cristãos que celebravam a Eucaristia no domingo, já como um preceito apostólico, já no tempo dos apóstolos. Isso é importante a gente ter presente também. Os cristãos celebram a Eucaristia não no sábado, mas passam a fazê-lo no domingo. Então, houve essa mudança do sábado para o domingo. Isso quer dizer que a gente deixa de cumprir o mandamento do guardar o sábado? Não, nós cumprimos esse mandamento de guardar o sábado, mas para nós o sábado se torna o domingo, como a plenitude do sábado. Assim como o batismo é a plenitude da circuncisão, assim como Jesus realiza uma nova aliança e eleva a plenitude à aliança antiga. Então, assim como Jesus é o novo cordeiro imolado, que nós celebramos numa nova Páscoa e não usamos mais o cordeiro, não matamos mais cordeiros para levar no templo e celebrar a ceia antiga. Também o sábado para nós agora é o domingo como a plenitude do sábado. Então a gente continua guardando o sábado. Mas para nós o preceito sabático se realiza no dia do Senhor, que leva à plenitude o sábado, porque é o dia da ressurreição da nova criação. Isso seria todo um outro tema, né? Mas o testemunho de que os cristãos guardavam o domingo e celebravam no domingo a Eucaristia está já desde os primeiros séculos como um preceito que vem já dos tempos apostólicos e, portanto, é tradição apostólica. Nós vemos ali uma referência ao que a gente passou a chamar a um ato penitencial, né? Então, reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer depois de ter confessado os pecados. Então, por primeiro, a confissão dos pecados. Então, o primeiro momento da celebração dominical é o confessar os pecados, o que nós passamos a chamar ato penitencial. Então, a gente já vê aqui, né, o ato penitencial presente, a liturgia eucarística, né, com as intercessões presente. Então, esses elementos da missa já aparecem. E o que nós vemos é uma referência à Eucaristia como sacrifício, que cumpre a profecia de Miqueias e que vai pressupor uma presença real. Então, aqui nós vemos que Didaqué se refere à Eucaristia como um sacrifício, né? Para que o sacrifício de vocês seja puro, né? Para que o sacrifício que vocês ofereçam não seja profanado. Esse é o sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar, em todo tempo, seja oferecido um sacrifício puro. Então, a celebração eucarística é para o cristão a celebração de um sacrifício. Por quê? Porque ali nós celebramos o sacrifício de Jesus na Eucaristia, né? Pão, a fração do pão, isto é o meu corpo entregue, isso é o meu sangue derramado. Corpo entregue, sangue derramado é uma referência ao sacrifício de Jesus, que é o sacrifício perfeito oferecido ao Pai uma única vez e que se torna presente na Eucaristia. Esse mesmo e único sacrifício no qual nós passamos a fazer parte quando oferecemos a nossa vida em comunhão com Jesus, oferecemos a nossa vida ao Pai, celebrando a nossa vida e nos alimentando da vida de Jesus. Isso é a Eucaristia. E nós a celebramos, portanto, como sacrifício. De novo, não mais sacrificamos cordeiros, como no Antigo Testamento, para comer numa refeição em comum, mas a nova Páscoa
Na nova Páscoa, Jesus é o Cordeiro. Ele se faz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E celebrando uma nova Páscoa no qual se oferecia o Cordeiro, nós também comemos a carne do Cordeiro, como se comia a carne do Cordeiro na celebração pascal. Nós também comemos da carne do Cordeiro quando celebramos este sacrifício de Jesus tornado presente para nós, no qual a gente une o nosso sacrifício à nossa vida, como um sacrifício, então, perfeito e agradável a Deus por causa do sacrifício de Jesus, no qual ele se doou a nós para que com ele a gente se ofereça ao Pai. Celebrando esse sacrifício, né, nós também celebramos e consumamos esse sacrifício comendo a carne do Cordeiro, né, pascal. Então, isso pressupõe que este sacrifício torna presente Cristo para nós de modo real e não somente simbólico, né? Então, essa consciência que aparece em Didaqué da Eucaristia como a celebração do sacrifício de Cristo. Tanto é que até hoje nós temos o costume de chamar a Eucaristia de o Santo Sacrifício, né? É uma das maneiras pelas quais até hoje nós nos referimos à Eucaristia. Isso está fundamentado desde os primeiros séculos do cristianismo, como nos mostra, por exemplo, esse texto da Didaqué, lá do primeiro século, que também se refere à Eucaristia como um sacrifício. Bem, isso é o testemunho da Didaqué. De novo, né? É um texto curto, não fala tudo, né? A gente lembra que naquele tempo a escrita era muito difícil, então paulatinamente vão aparecendo elementos daquilo que os cristãos celebravam, né? Explicações, reflexões, né? Em relação àquilo que eles já viviam, receberam da tradição e celebravam. E a gente vê assim a riqueza, né? Daquilo que a igreja guardou, né? Do mandato de Jesus, daquilo que os apóstolos transmitiram e continuou transmitindo até hoje para nós. Curta, compartilhe e nos siga. Paz e bem.